Graça e a paz, igreja. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre Paulo e Silas dentro daquela prisão. Livro de Atos, capítulo 16, do versículo 25. Eu vou ler, a igreja apenas acompanha. De repente sobreveio um terremoto tão grande que o alicerce do cárcere se moveu, e abriram-se todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo bradou com grande voz: não te faças nem mal, que todos aqui estão. Amém. Somente até aqui. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: seja um adorador do vale. Mais forte, fala para o irmão que está do seu lado: seja um adorador do vale. Seja um adorador do vale. Oh, aleluia. É no vale que você tem que adorar. É inúmera prova que você tem que bendizer ao nome santo do Senhor. Igreja do Senhor Jesus, acabamos de ver uma passagem extremamente conhecida, aonde que fala que Paulo e Silas, junto com os seus companheiros, ia evangelizar a Macedônia. A Macedônia, ela ficava no continente europeu, na região macedônia de uma cidade chamada Lídia. A história vai nos dizer que o apóstolo Paulo, junto com os seus companheiros, chega nessa cidade e começa a fazer a obra lá. Começa a salvar vidas, começa a expulsar demônio, começa a fazer grandes maravilhas. A Bíblia vai nos dizer que tinha uma certa mulher que ela tinha um espírito de adivinhação, que ela tinha um espírito maligno. A Bíblia nos disse que o apóstolo Paulo, junto com os seus companheiros, fazia a obra de Deus, e aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, ela gritou com grande voz, dizendo assim: ei, aqueles homens que estão ali são servos do Deus Altíssimo. Ei, a Bíblia vai dizer que ela fala estas palavras, mas ela fala a verdade, pois o apóstolo Paulo, ele era servo do Deus Altíssimo, ele fazia a obra de Deus, mas era o espírito maligno que estava saindo da boca dela. Ei, igreja do Senhor, a gente tem que tomar cuidado com esta coisa. Nem sempre que sai da boca de alguém é a verdade que o Espírito Santo está dizendo. Toma cuidado, às vezes é o espírito de adivinhação, é o espírito maligno que está dentro da pessoa. E o apóstolo Paulo vem daquilo, o dono da autoridade do Espírito Santo, olha para aquela mulher e fala assim: ei, aparta de ti, sai de ti em nome do Senhor Jesus, esse espírito maligno. A história vai dizer que automaticamente aquele espírito maligno sai do corpo daquela mulher. A história vai nos dizer também que os seus senhores vão ficar revoltados, porque aquela mulher, ela dava lucro para os seus senhores pelo espírito de adivinhação, e os seus senhores vendo que o lucro já tinha perdido, que já era tudo, ele fala: não é possível, eu preciso aprender aqueles homens que expulsaram esse espírito de adivinhação que tinha daquela mulher, que dava lucro para nós. A história vai nos dizer que aqueles camaradas, ele pega Paulo e Silas. A história vai nos dizer que ele pega esses Paulo e Silas e guarda dentro da prisão. Mas antes de jogar dentro da prisão, a história vai dizer que deu muitas ações dele. Eles apanharam muito, eles sofreram muito, porque fazia a obra de Deus, porque
pregavam o evangelho naquele lugar, eles apanharam, eles sofreram, eles angustiaram, apanharam muito. A história vai dizer que depois de grande a sua que Deus dele guarda dentro da prisão. Aleluia. É aqui que eu quero falar. Paulo e Silas dentro da prisão. Eu quero falar deles dois dentro da prisão. A história vai dizer que eles pegam ele e jogam no cárcere interior. Porque na prisão romana existiam os dois cárceres, interno e externo. O interno tinha, o preso podia ficar à vontade, podia receber visita, tinha luz. Porém o interno era a escuridão. O interno era um lugar terror, era um lugar escuro onde o sofrimento. E Paulo e Silas é jogado no cárcere interior, jogado no cárcere de baixo, aonde não tinha nada, aonde não podia receber visita, aonde era tudo escuro, aonde não podia ver ninguém, e joga lá dentro daquele cárcere interior. A história romana vai dizer que dentro desse cárcere interior, a cada cadeia havia 5 buracos. É isso mesmo, meu Gabriel, 5 buracos. Cada cadeia havia 5 buracos. Mas para quem, meu Gabriel? Eram 5 buracos, um para a cabeça, e os 2 para as mãos, e os 2 para as pernas. E o cárcere interior era um cárcere de tortura, era um cárcere de sofrimento. E quem entrava lá devia ser preso. As suas cabeças, os seus braços e as suas pernas, eles ficavam presos ali dentro. Eles ficavam preso daquela forma. A história vai dizer que mandaram prender os pés de Paulo e Silas dentro daquela prisão. Eu começo a imaginar Paulo e Silas dentro daquela prisão, os dois pés presos, e lá eles começam a olhar um para o outro. Paulo e Silas, eu começo a imaginar, Paulo estava preso, ele olha para Silas e fala assim: Silas, está doendo? Está doendo muito, tá? Mas os dois começam aí, vamos fazer o seguinte: a gente está muito sofrido, aqui está muito ruim, mas vamos fazer o seguinte, vamos ser criativos, vamos fazer alguma coisa. Ficar parado aqui chorando não dá, ficar parado aqui murmurando não dá. Faz o seguinte, Silas, você vai orar e eu vou cantar, você ora e eu canto. Os dois daquela prisão, os dois presos daquele lugar, eu começo a orar, eu começo a cantar, ou tu começa a buscar, ou tu começa a clamar. Para você ter ideia, era mais ou menos assim: vem aqui, Paulo, me ajuda pelo amor de Deus, vem aqui, eu sou Paulo e ele é Silas. Eu começo a imaginar aqueles dois dentro da prisão, assustado, machucado. Paulo olha para si e fala: ei, vamos adorar, e a gente vai orar, vamos orar, você vai buscar, é normal. Ei, une com seus irmãos, você está na prova do seu irmão, agora junto com ele, pega na mão dele, ei, e vive a união. Você está na prova, mas seja um adorador do vale, a lava saia. Você está na luta, seja um adorador do vale. Glória. Aleluia. Oh, glória. A presença do Eterno está aqui nesse lugar. Aleluia. E os dois começaram a orar, os dois começaram a cantar, os dois começaram a orar. E papai, sabe o que papai fez? Ele mandou terremoto dentro daquela prisão. As prisões são abertas, as correntes são quebradas, e tudo se resolve. Ei, meu irmão, você quer que a porta se abra? Você quer que as coisas aconteçam? Seja um adorador dentro do vale.